Antagonista é aquele personagem criado para rivalizar com o protagonista. Ou seja, se o protagonista é quem move a história e normalmente tem uma boa índole, que pode ser alterada ou não durante a sua jornada, o seu rival serve para contrastar, para trazer um lado que vai trazer incertezas, vai bagunçar com as ideias daquele que seria o herói da sua própria história para cumprir seus propósitos, já que no fim de tudo, ele também se considera o herói da própria história. A partir disso, a indústria audiovisual já conseguiu trazer à vida diversos inimigos, seres ou pessoas detestáveis de divergentes maneiras, com o objetivo de não só criar um contraste para com um cara bonzinho, mas também de levar ao público uma reflexão sobre suas ideias, seja enxergando aquela criatura horrenda como o fator mais marcante da obra, ou simpatizando com o personagem de tal forma que não consiga enxergá-lo como um monstro, e sim como alguém corrompido pelas ideias ou pela educação que teve em um ponto da vida, deixando de lado a ideia básica daquele que simplesmente existe pelo caos, para aquele que sofreu o suficiente para querer retribuir suas dores de volta ao mundo. Com essa intenção em mente, nós, como espectadores de séries, ganhamos diversas representações vilanescas que deixaram sua marca, seja pelo impacto que causou a algum personagem, pelo seu desenvolvimento certeiro, pela presença forte que grudava sua atenção, ou por uma cena marcante que definiu tudo naquele universo. Alguns foram melhores trabalhados do que outros. Outros nunca conseguiram ficar marcantes, não importa a atenção que ganhassem. Mas no fim, antagonista para falar o que não falta. E meu objetivo aqui é falar sobre como uma adaptação de super-heróis conseguiu definir um modo de se trabalhar e criar um inimigo com presença, à altura de seu protagonista, talvez até se sobressaindo, de um jeito simples, ao mesmo tempo que atraente, sem precisar parar a narrativa para tal. Com tantas produções do gênero tentando fazer o mesmo, e só algumas conseguindo alcançar o objetivo, precisando de episódios ou temporadas para alcançar isso, Demolidor mostra como em um único episódio de 40 minutos é possível fazer um vilão que se consagra entre os melhores que já se viu. Sendo assim, meus bidos pirados em um vilão bem trabalhado, hoje estou aqui com muito orgulho para mostrar como Wilson Fisk ganhou o título de melhor vilão da Marvel e como ele influenciou na criação de outro grande personagem que pode retornar a qualquer momento. Primeiro, vamos fazer uma recapitulação necessária para o episódio que será abordado em questão. No começo da série, somos apresentados aos donos da cidade Hell's Kitchen, pessoas que se veem acima da lei, mas demonstram certo carinho e atenção para um participante que falta na mesa. Durante este e o capítulo seguinte, somos apresentados a cidadãos e vítimas com pavor do homem que está por trás de tudo, o rei da jogada de xadrez que manipula o povo e não quer seu nome sendo dito, o que por si só cria uma atmosfera assustadora por trás deste, a ponto de ficarmos com 2 pés atrás em relação a ele, imaginando como deve ser esse vilão e entendendo o problema que ele irá representar ao herói. Só depois de muita luta e tanto tempo é que o nome Wilson Fisk finalmente se revela no 3º episódio, para então começar a ser repetido diversas vezes conforme a temporada avance. Da mesma maneira que é quando vemos seu rosto pela primeira vez. Rosto este que demora a ser apresentado, pois o seriado tem total noção do peso e da força que este antagonista carrega para contra o protagonista, sendo necessário ser trabalhado com a mesma potência e o mesmo cuidado que o protagonista. Após o inimigo ser jogado na roda, um alicerce fundamental surge, uma mulher chamada Vanessa. Ela é a fonte matriz que nos levará a conhecer o personagem, entender como ele pensa, como ele age. Ela é a mulher que ele está se envolvendo e saindo do casulo para se abrir, ser visto por outros. Ela vai motivá-lo a fazer o pior, mas também vai ser a causa de sua ruína. Só para terem uma ideia, o fato do primeiro encontro com ela ter sido interrompido leva ele a matar o vacilão e instaurar uma guerra contra os russos.
Assim, uma outra conversa com a Vanessa nos ajuda ainda mais a entender o personagem, como o uso de um objeto que lembra seu pai, como se fosse alguém bom que infelizmente faleceu no passado, e pela forma que acredita verdadeiramente estar fazendo o certo para o bem da sua cidade, mostrando que mesmo amedrontado com as consequências de suas ações, isso apenas faz parte de um terreno preparado para um rei sem limites que será encontrado na terceira temporada. Acima de tudo, aqui é esclarecido como ele está a par de tudo quando a série faz uma brincadeira, nos levando a acreditar que ele vai matar o homem pensando que foi traído, já que imaginamos que este empregado o traiu por uma trama paralela do episódio, mas acaba entregando um cheque pagando ele por ajudar a ter esse encontro decente, punindo aquele que realmente poderia atrapalhar esta nova saída com a Vanessa. Sendo assim, com tanta coisa já estabelecida, só faltava algo importantíssimo que a série não esquece ao chegar tão próximo da metade da temporada, em seu 6º episódio, que é o embate entre herói e vilão. Finalmente, Matt Murdock recebe a ligação que esperava e debate suas ideias com o Fisk. Say your name. You first. That's what I thought. You and I have a lot in common. O legal dessa cena é que em planos fechados no rosto de cada personagem, vemos não só como cada um está atrelado ao outro, mas como são dois lados da mesma moeda, ambos em prol da cidade, com um modo de agir familiar, ainda que em proporções divergentes e querendo acabar com o outro. Fisk ainda pede uma ajuda para deixar o mascarado em paz por aquela noite, e como este que acompanhamos não fará isso nunca, o ataque da polícia chega e Matt encontra uma escapatória. Após isso, temos uma decisão muito interessante e boa da série, que é focar em uma parte da origem definitiva do seu protagonista e do seu antagonista, trazendo um episódio para nos levar a entender mais o que ajudou a tornar esses homens o que são hoje. E é aí que paramos tudo agora para focar no episódio mais importante desse vídeo, o episódio 8, intitulado Sombras no Vidro, roteirizado por Steven S. DeKnight e dirigido por Stephen Surjik, que também dirigiu outros episódios desse universo envolvendo os Defensores. Durante o episódio, somos levados ao passado do antagonista, que soa como um retorno ao passado para mostrar um acontecimento traumático, mas que conforme prossiga ao final daquele capítulo, nota-se a conexão de ambos pelo Wilson estar passando por situações parecidas, ainda que totalmente diferentes. Veja bem, no passado, Wilson é um garoto influenciado de modo agressivo pelo pai autoritário que não permite que o garoto ouça sua mãe, e sim que ele concorde e apoie tudo que o homem da casa mandar. Ele não quer beber, mas o faz por conta do pai. Ele quer comer o bolo em paz, mas deixa de fazer isso por ser obrigado. Ele não quer bater no garoto da rua, mas o pai o força a cometer o ato, o fazendo repetir que deve continuar sem parar, quase como dizendo que sem misericórdia. E quando o pai o deixa preso à parede enquanto bate na esposa, Fisk decide tomar uma atitude própria, que o leve a finalmente ter o controle daquela situação, ainda que necessite do apoio de sua mãe para tal. No presente, Wilson está lidando com o fato de que seu bode expiatório está vivo e pode entregar os seus planos, acabar com o seu reinado. E conforme o acompanhemos durante o episódio, vemos que ele está perdido no bololô. Em uma conversa por baixo dos panos, um comparsa dele o deixa na reta ao falar sobre como exige um local de Hell's Kitchen. Em um local reservado, ele descobre que o mascarado dominou a situação e pode ter descoberto certos segredos sobre ele, do qual Leonard tira sarro. Well, let's have a parade. Situation's being handled, all right. Just not by you. Em sua própria casa, Gal o pega de surpresa e diz como ele ficou mole a ponto dela descobrir aonde ele mora. E quando Vanessa o visita e o aceita do jeito que é, ela faz Wilson ver o que precisava para tomar uma atitude própria, que é sair das sombras e se revelar ao mundo.
trocando suas vestimentas escuras para tons mais claros, assumindo o controle da situação, ainda que com o apoio de sua mulher para tal. Note como ambos se conversam, seja nas pessoas representarem o que seu pai representou para ele na infância e a importância de uma mulher que traga delicadeza, atenção e compreensão para com seus sentimentos. Em menos de 1 hora, a série entende muito bem como construir a persona dessa criança que se tornou amedrontadora, em conexão ao que seu pai dizia como um homem deveria se portar perante ao seu povo e como ele deveria olhar para a parede em prol de pensar sobre o que quer ser. Começamos o episódio com ele olhando para a parede. Em episódios antecessores, vemos um pouco disso. Quando ele é preso ao final da temporada, vemos isso de novo. Mas aqui é reforçado essa ideia de alguém preso ao passado, alguém preso às ideias do pai, utilizando acessórios que aquele utilizou e olhando no espelho como a criança assassina. A criança que apenas se defendeu de acordo com a Vanessa. E que ao ser abraçado pela mãe, depois de cometer assassinato, fica preso a essa parede em um ciclo vicioso. O que torna o final da série ainda melhor, porque a conclusão deste episódio indica que ele evoluiu e escapou disso. Mas nos últimos minutos da temporada, é como se o Demolidor tivesse aprisionado ele ao castigo vicioso que por tanto tempo se encontrou. Aliás, vale destacar o momento em que seu pai é morto, porque mesmo sendo uma série para maiores de 18, tendo cenas pra lá de escrotas, ela nunca abusa deste fator como The Boys é famosa por fazer. E sim, consegue construir e deixar uma morte muito mais pesada ao esconder a pessoa que está sendo atacada para focar na transformação daquele garotinho se ensanguentando enquanto obedece uma ordem do pai, mesmo que seja para matar o próprio. Sendo esta, fácil uma das cenas mais assustadoras e pesadas do seriado. E então, quando você pensa que não dá para repetir o feito, fazer algo tão bom quanto, lá na 3ª e última temporada da série, somos apresentados a um novo vilão que deve assumir as rédeas de grande antagonista. Ou seja, ele também precisa de cuidado e atenção. E ele tem. Benjamin Poindexter é um veterano do Exército dos Estados Unidos e agente do FBI que apresenta um talento notável para a precisão. Diferente de Fisk, ele não tem o chamariz para sua chegada ser notada. Ele vê como aquele pernilongo que você não vê chegando, como quem não quer atenção. E quando pisca, você tá com uma picada e totalmente atento para encontrar o danado. Então, esse personagem soa coadjuvante até o grande Wilson Fisk começar a prestar atenção nele por ter sido salvo graças a ele. E não salvo de um jeito comum, mas sim com a morte de um número grotesco de mercenários que foi realizada por um único homem. Homem este que por um segundo tem a chance de não matar um destes e que poderia ser levado à prisão, uma investigação, e que ele não permite este caminho. Assassina a todos. Partindo daí, o personagem ganha atenção por ter salvado a vida de Fisk e matado uma quantidade razoável de pessoas sem a prova de que teria feito isto por defesa pessoal. Então, Wilson busca um modo de se aproximar, agradecendo a ele enquanto deixa este ser manipulado aos poucos. Principalmente ao vermos que paralelamente o FBI começa a colocá-lo de lado, não defendendo suas ações e jogando-o para a terapia, onde tem uma conversa interessante que se torna fundamental reassistir após o episódio que eu vou destacar, pois nela, Dex ressalta como a imprensa o chamaria de herói se usasse uma máscara e conta como tem um sistema de apoio graças à sua parceira, chamada Julie, que janta com ele na maioria das noites, citando a pizza que ela mais gosta, demonstrando conhecer bem ela, ao mesmo tempo que entonando muito carinho sobre como o ajuda em seu estar, nos indicando um homem apaixonado e bem resolvido no amor. O que nos leva, enfim, ao episódio 5, intitulado O Jogo Perfeito, roteirizado pela Tonya Kong e dirigido por Julian Holmes, que recentemente dirigiu alguns episódios da 3ª temporada de The Boys.
Neste belíssimo episódio, já começamos com o que seria a manhã de Benjamin. Ele se mostra alguém controlado e detalhista num ponto de perceber que seu quadro entortou e precisa arrumá-lo antes de sair. Assim, como também se mostra alguém frio, um verdadeiro Peaky Blinder, pela falta de cores em seu apartamento que não o distingue do ambiente que o próprio Fisk se encontra no momento. Então, acompanhamos sua rotina, uma perseguição nada sutil pela jovem ruiva que citou ao seu terapeuta e a ida ao trabalho de vigilância sobre o prisioneiro que tem ficado atento a ele, o que se mostra uma verdade absoluta quando Wilson pede todos os arquivos sobre a vida e o passado do protagonista deste episódio, nos levando ao clássico PB para viajar no tempo, da mesma forma que mantém o mesmo ambiente para reconstituir acontecimentos reveladores na vida deste garoto, quase soando como se a série tivesse baixo orçamento para ir nos locais em que aquilo aconteceu, mas que na minha perspectiva vem como um morango no bolo para nos passar a ideia deste homem aprisionado que está usando seu ambiente a favor. Portanto, cada momento destacado é fundamental para entendermos Dex. Ele era jogador de golfe e tinha uma precisão absurda para usar aquela bola. Seus pais morreram em um acidente e, num momento de descontrole por raiva, mata seu padrinho, seu quase mentor, referenciando o quadrinho Anatomia de um Assassino, onde é revelado que o mercenário causou um acidente de fogo que matou seus pais quando menor e assassinou um rival no jogo de golfe com a tacada de bola. Após isso, ele recebe um acompanhamento psicológico que nota sua psicopatia e auxilia a trabalhar isso, mesmo que fingindo sentimentos como se importar com o próximo, enfatizando uma sensação mesmo que não a sinta. I'm sorry. That sounds hard. I'm sorry. That sounds really hard. Algo que já havia sido apresentado antes, mas ganha outra perspectiva ao ver este episódio. Tell me, for real. How are you? It's hard. It's really hard. Então, o encontramos no futuro ironicamente fazendo parte de uma agência que ajuda as pessoas a resolverem seus problemas de um jeito saudável, apresentando essa mulher carinhosa e condescendente que chama sua atenção, enquanto ele mostra sua índole sobre como resolver as adversidades da vida. This asshole stepdad of yours is giving you so much grief. Why take your own life? Why not? Algo extremamente cinematográfico nesse momento vem pelo uso de um fundo escuro com 3 luzes enfatizando o que importa, trazendo um visual que remete à clássica cena de Superman, o filme, quando Zod e seus companheiros são exilados de Krypton. Aqui no caso, tendo uma ideia bem distante disso, ao mostrar Fisk compreendendo o que deve fazer para conseguir trazer este homem para o seu lado. Diante disso, Julie Barnes coincidentemente começa a trabalhar no hotel que Fisk se encontra, reconhece seu ex-colega de trabalho e finalmente se enxerga uma esperança de um possível relacionamento amoroso. Mas Poindexter comete um deslize com o seu vasto conhecimento sobre ela e revela seu lado assustador, estragando sua única chance. Ao chegar em casa, ele fica furioso, destrói seu cômodo super organizado e quebra aquele quadro que uma vez representou algo bom, mas que agora faz parte da desordem que ele realmente encontra dentro de si e que vai deixar ganhar espaço nos próximos episódios. Pronto, temos um vilão. Seguindo por isso, acho maneiro e importante enfatizar como existem fatores semelhantes entre os 2 episódios destacados aqui, quase como se houvesse uma fórmula. Comece o episódio com o dia a dia do personagem que será explorado. Volte no tempo para contar a história desse personagem. Não pare o resto da trama e prossiga com os outros personagens, mas sem dar foco o suficiente para roubar o brilho dos personagens que estão ganhando mais camadas. Ou seja, ao mesmo tempo que você para tudo para voltar no tempo, você não para. Demonstre o quão essencial são esses flashbacks para a trama e os personagens que rodeiam aquele que está tendo foco durante o episódio, não soando desnecessário em momento algum
pois, além de entender o que os levou a chegar ao momento de agora, o entendimento disso reflete no que as pessoas que adquiriram tal conhecimento farão sabendo disso. Torne o passado algo identificável até certo ponto, seja por uma criação conturbada ou por se prender ao que o coração deseja em sua maior maldade. Só para o caso de eu não estar sendo bem compreendido aqui, não estou dizendo que eu compartilho das emoções de Fisk e Dex pelas suas amadas, mas sim de que o coração é emocionado. Há um pingo de maldade por controle, inveja, ciúmes, saudade e vício que, se você der corda, pode se tornar algo catastrófico. O grande lance é que a gente controla isso, pelo menos a maioria de nós. Voltando. Termine o episódio em um ponto onde os personagens não são mais aqueles que encontramos no início. Se por um lado o episódio começa com o Fisk vestindo uma roupa escura com o broche do pai, e o Dex vai trabalhar mantendo a casa arrumada, sorrindo para o quadro que se encontra sua paixão, ao final, Fisk veste uma roupa mais clara utilizando um broche diferente, e Dex se encontra no chão de sua casa bagunçada com uma faca penetrada na foto que antes lhe causava bem. Para frisar algo ainda mais semelhante entre os episódios, na última cena de ambos, termine com o herói Matt Murdock se encontrando em uma situação desconfortável, trazendo aquela sensação forte de "e agora? O que ele vai fazer?". Por fim, vale destacar o motivo dos episódios existirem como o de estabelecer o vilão da temporada, pois o episódio do Fisk termina em um ponto que todos os mocinhos entendem finalmente quem é o cara por trás de tudo. Todos entendem quem é o alvo a ser tirado do jogo. E no do Poindexter já fica algo mais claro, pois o que Fisk busca é exatamente de um novo inimigo que roube a cena para que possa agir por trás das cortinas. The city needs a new villain. Eu acredito que o mais interessante nos dois episódios explorados neste vídeo seja o fato de que ambos ainda estão percorrendo com suas tramas, mas o que fica marcado para o espectador é o passado do vilão, os eventos traumáticos que levaram a ambos se tornarem quem são. Você não fala do episódio da primeira temporada como aquele que o Fisk tomou o controle da situação novamente, ou do episódio da terceira temporada como aquele que a Paige conta pro Fogg que matou o Wesley. Você lembra do Fisk ensanguentado com a arma do crime na mão e do Dex em preto e branco com a bola de golfe na mão. Dois homens com um instrumento usado para coisas mundanas que mudaram suas vidas para sempre. Vale enfatizar também a capacidade dos atores Vincent D'Onofrio e Wilson Battle em trazer veracidade para suas atuações, trazerem nuances de olhares e sorrisos que nos levam a acreditar na existência de seus personagens, ganhando ainda mais potência até o final de suas respectivas temporadas, para fazerem seus personagens ficarem marcados na sua cabeça com seus rostos, a ponto de ter sido um desejo meu desde então rever ambos em seus respectivos papéis. Realizei um com o Rei do Crime, e agora me questiono se vou realizar o desejo com um mercenário. E isso sem contar a ótima escolha de casting pelas mãos de Julie Schubert e Larry Mayfield, que conseguiram não só trazer crianças parecidas fisicamente com suas versões mais velhas, mas com a capacidade de atuar bem o suficiente para não perdermos a credibilidade do que estamos assistindo. Dou destaque principalmente para as versões do Dex, pois realmente as versões mais novas parecem ser o lado jovial do intérprete Wilson. Sendo assim, retornando para o principal, só tenho a destacar que não existe uma fórmula. Outros seriados não precisam copiar Demolidor para criar vilões tão bons quanto. Não necessariamente precisamos saber a origem deles para vibrarmos com suas aparições. Entretanto, acredito que haja sim algo para valorizar e aprender com esses episódios, partindo da ideia de estabelecer algo verossímil e identificável para compreendermos por que eles são do jeito que são, além de entender qual é o melhor modo de encaixar isso na trama principal, sem que fique solto ou aleatório. E querendo ou não,
apresenta um fato que sempre deve ser valorizado quando se trata de uma adaptação de quadrinhos, que é: você não precisa ser fiel ao original para que sua narrativa seja extremamente boa, onde pode dar carga e potencial para seus antagonistas de um jeito diferente, ainda que siga muito aquela perspectiva realizada pelo autor Alan Moore no quadrinho A Piada Mortal, onde se estabelece a ideia de que você precisa de apenas um dia ruim para se tornar o reverso do que acreditava, mesmo que não deseje isso. Fisk teve uma criação que até determinado momento havia salvação, e Poindexter, infelizmente, já nasceu com uma doença que conseguiu ser tratada até determinado ponto, principalmente quando se trata da dependência por uma figura que ajude a encontrar um caminho. Ou seja, sempre houve essa necessidade de alguém ajudá-lo a se controlar. E ao cair nas mãos de uma pessoa malvada, uma pessoa que o entende de certa forma, ele se libertou até o ponto de se libertar dessa pessoa e se tornar o caos completo. What in the hell? Do yourself a favor. Walk away. Demolidor é uma série diferenciada no gênero de super-heróis pela sua qualidade em todos os sentidos, e sempre vai haver um objetivo meu em demonstrar isso para o público. Dessa vez, eu quis esclarecer o que torna esses episódios tão bons e o motivo deles funcionarem tanto, seja por um roteiro bem pensado com diálogos marcantes, ou pela técnica precisa de pontuar o passado desses personagens, de uma forma que ganhem outra face e consiga nossa atenção para com eles. Ambos episódios são daqueles que você mal vê o protagonista, o Charlie Cox como Demolidor. E mesmo assim, você não sente falta, porque há um entendimento geral de que chegou no momento exato de se trabalhar o passado de vilões icônicos como o Rei do Crime e o Mercenário. Personagens que ficaram marcados para quem leu os quadrinhos do Demolidor e vão ficar marcados para quem assistir ao seriado do mesmo herói, pois são vilões que ganharam interpretações memoráveis e um cuidado narrativo forte o suficiente para amarmos odiá-los e desejarmos seus respectivos retornos para as futuras produções do Demônio de Hell's Kitchen.